Seja bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, o programa que traz até você conversas com grandes especialistas em agronegócio e também na pauta ESG. Os temas do papo de hoje passam pela superação do ser humano e do agronegócio. Isso porque a resiliência e a capacidade de vencer as dificuldades são essenciais para o setor transpor desafios como o do desenvolvimento social e da reputação para que a produção de alimentos alcance o seu completo potencial de contribuir para a segurança alimentar, energética, ambiental e climática do planeta. Quem conversa com a gente sobre isso tudo é o doutor em Educação, mestre em Arte, Cultura e Educação pela Universidade Mackenzie, professor de MBA da Audencia Business School na França, autor de best-sellers, reconhecido e premiado por diversas entidades, membro do Conselho da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo e sócio-diretor da Biomarketing. Nosso entrevistado de hoje é José Luiz Tejon. Estamos começando agora mais um Planeta Campo Entrevista, hoje recebendo aqui no nosso estúdio José Luiz Tejon, que é palestrante, professor, escritor, jornalista, publicitário e comentarista de agronegócio. Tejon, é um prazer ter você aqui com a gente no Planeta Campo Entrevista e eu fico muito feliz quando eu recebo convidados como você, né, que quando eu entrei aqui no Canal Rural, há praticamente 6 anos, você fez uma palestra aqui só para os funcionários e eu lembro que eu adorei tudo que você falou, então estar aqui te entrevistando realmente é um prazer muito grande para mim. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Yahel. Foi um prazer imenso. E o elo aqui com vocês, trabalho extraordinário que vocês fazem do Canal Rural é muito rico. E, de fato, a gente tem um dever, uma missão, né, de comunicar os fatos efetivos, né, da grande revolução criativa, tropical brasileira, que é uma coisa encantadora do mundo, né? Então, uma honra imensa estar com você aqui no Planeta Campo. A honra é toda nossa e eu quero começar falando uma frase, né? Tinha tudo para nada ser, do nada se fez em muitos, do amor se criou. Hoje é doutor na educação da superação. Não à toa essa linda frase dá as boas-vindas a quem chega ali no seu site. E eu sei que ela diz muito de você, diz muito de grandes líderes mundiais, do próprio agronegócio. Então eu começo te perguntando como se superar, como você se superou, Tejon? Bom, quanto maior o obstáculo e você enfrenta o obstáculo, você sai dele muito maior do que você era antes do obstáculo. Aliás, meu último livro aqui, o Poder do Incômodo, né, trata exatamente disso. Um grande incômodo, um grande obstáculo, se você enfrentá-lo, e você não vai poder enfrentá-lo quando ele é um obstáculo realmente poderoso, forte, grande, sozinho. É necessário compreender que você precisa de suportes de ciência, etc. E no meu caso, na minha experiência como criança, que eu tive a superação a partir de uma grave queimadura no rosto aos 4 anos de idade, eu contei muito com o suporte dos meus pais adotivos. Rosa e Antônio foram de uma importância extraordinária no encorajamento, mas a superação é a história humana na Terra. E se nós olharmos os últimos 50 anos do Brasil, no campo aqui do agronegócio, nós vamos encontrar exemplos de superação extraordinários. Brasileiros que saíram pelo país afora para áreas que eram consideradas completamente rústicas, não tinha nada. Então nós vivemos aqui dentro do país uma jornada de heróis, guerreiros e guerreiras que saíram pelo Brasil, indo produzir onde nada se fazia. E com muitas dificuldades, morando embaixo de lona de caminhão, não tinha comunicação, não tinha saúde. Olha, a história brasileira é uma história de superação. E este universo que nós temos hoje aqui, do mundo do agronegócio, em qualquer canto do Brasil, nós vamos encontrar exatamente exemplo de pessoas que, a partir de um obstáculo, a partir de um desafio, enfrentaram o desafio, utilizaram o melhor do conhecimento que havia à disposição, mas uma coisa é
constante em quem supera? Coragem. Coragem, porque sem coragem, a pior coisa que tem, você não confia em você. E se você não confiar em você, você não confia no outro. E você não cria um núcleo de cooperação. E sem a cooperação, você não cria saídas e soluções para os problemas, porque ninguém consegue criar soluções para um enfrentamento de verdadeiros obstáculos sozinho. É necessário uma cooperação. Aí você tem o poder de criar. E quando você cria, e você observa os resultados dessa criação, você vê que é possível mudar destinos. É possível superar obstáculos. E aí vem a consciência dessa possibilidade. E quando você tem a consciência de que seres humanos podem fazer isso, você obtém a conquista, que é o resultado desse processo. Mas, em síntese, né, aqui, em curto espaço de tempo, viver na Terra é uma exigência de superação, porque nada é perfeito, nada está pronto e você precisa o tempo inteiro aperfeiçoar, aperfeiçoar, aperfeiçoar e, sem dúvida alguma, vamos deixar aqui como um marco brasileiro, para sair aqui de uma pessoa ou de outra, o marco brasileiro desses 50 anos, que Embrapa comemora este ano 50 anos de criação. Estes 50 anos foram exemplos espetaculares de um povo que superou, porque chegar onde nós chegamos exigiu muito sacrifício, muito suor, muito trabalho, e vem aqui então o desafio dos próximos 50 anos. Chegamos aqui, mas, gente, não é para acomodar. Sim, nós temos obstáculos diferentes daqueles dos pioneiros, mas são obstáculos sofisticados, obstáculos estratégicos, e o mundo não para de nos incomodar. É verdade. Inclusive, um dos incômodos, né, que a gente tem agora é quanto à reputação do agronegócio, né, quanto a gente conseguir destacar justamente essa história, essa nossa revolução agrotropical, como você chama. Inclusive, eu li um artigo seu recentemente falando sobre o discurso do Lula durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York, justamente destacando isso, né, que faltou a gente comentar essa revolução agrotropical que realmente é tão eficaz e tão factível. Então, por que isso acontece, Tejão? Por que essa nossa revolução não é tão conhecida e valorizada pela sociedade? Pois é, o discurso do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU, o Brasil tem essa primazia de fazer o discurso de abertura, não é? É um discurso visto pelo planeta inteiro. E vale um registro importante, ele foi aplaudido 7 vezes. Você pode não gostar, você pode gostar, o fato é que foi aplaudido 7 vezes, o que é um marco. Agora, o que eu sinto falta, e senti falta, e esses discursos são escritos por gente de ótima cabeça, com certeza ali, visão estratégica do Itamaraty, tanto é que recebeu 7 aplausos, sem dúvida. Mas o que eu senti falta? Eu senti falta talvez da coisa mais preciosa brasileira, que é aquilo que nós fizemos para o mundo e que ainda não está percebido de uma maneira correta pelo mundo. Então eu senti falta ali, quando o presidente Lula enfatizou a desigualdade como um grande drama planetário, a miséria, a pobreza, a fome, que de fato são coisas que estão nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Eu senti falta ali de uma colocação. O Brasil fez a maior revolução dos últimos 50 anos no planeta Terra. Não é uma revolução ideológica, não é uma revolução de armas, não é uma revolução religiosa,
Uma revolução que eu quero usar aqui uma frase que o querido amigo Roberto Rodrigues sempre utiliza, uma revolução da paz. Porque o Brasil aprendeu a produzir alimentos, energia, numa condição regenerativa, porque se não fosse regenerativa não conseguiríamos fazer, de uma agricultura tropical. E quando você olha no mapa mundi, a faixa tropical do planeta Terra, que é onde o Brasil está posicionado, e onde o Brasil desenvolveu competências para gerar riquezas, onde antes não havia nada, e não é a partir de minérios, de minas, a partir de solo. Um solo que era considerado inútil, um solo fraco. Uhum. E a partir da tropicalização do conhecimento do mundo, e aí um mérito espetacular para Cirne Lima, que era ministro da Agricultura em 1970, que fez o projeto da Embrapa. Depois, líderes que vieram a partir dele, Alisson Paulinelli, um símbolo extraordinário desse movimento. O Brasil mandou cerca de 1.000 brasileiros estudar no mundo, voltar para o Brasil e aqui adaptar o conhecimento do mundo nas realidades dos biomas brasileiros. E esse conhecimento científico, tecnológico, ao lado de empreendedores e ao lado do cooperativismo, e com a fibra que nós mencionamos agora há pouco, de guerreiros e guerreiras do país que foram pelo Brasil afora, né? E eu me recordo muito de uma frase que era muito comum nos anos 70, nos anos 80, terra de cerrado nem dada nem herdada. Ninguém queria. O Brasil aprendeu a produzir alimento, energia, preservação de meio ambiente, exatamente nessa faixa do cinturão tropical do planeta Terra, que é onde existe, se nós formos olhar, onde tem a maior pobreza, a maior miséria, a maior dependência de alimento que o pessoal não consegue produzir, onde existe realmente um problema brutal de desigualdade, é nessa área do planeta Terra. E o Brasil sabe. Então, o que eu senti falta numa colocação estratégica nesse sentido, é que nós precisamos dizer ao mundo, nós aprendemos a fazer dignidade humana onde não havia. E aprendemos a fazer isso na área do planeta Terra mais carente disso. Então, nós somos hoje a quarta maior agricultura do planeta Terra. Eu não tenho dúvida que em 12 anos, 13 anos, nós vamos ser a maior agricultura do planeta Terra, porque nós temos tudo aqui para fazer, em áreas e na verticalização também dos conhecimentos. Mas, mais do que isso, nós somos o povo que pode apoiar a luta efetiva contra a desigualdade através desses conhecimentos do sistema do agronegócio, científico e tecnológico, dessa revolução agrotropical em todos esses países do cinturão tropical do planeta Terra. Acordos, educação, programas de assistência técnica, né? Coisas que façam com que esses povos, eles construam nas suas realidades também uma dignidade humana. Porque se não acontecer isso, a gente assiste imigrantes cruzando o Mediterrâneo, um sofrimento gigantesco. E aqui mesmo, no Brasil, eu digo aos jovens brasileiros, olha, jovens brasileiros, se vocês não amarem isto aqui e vocês não mergulharem em todas as oportunidades que este Brasilzão tem, não me venham daqui a 10 anos reclamar da invasão de jovens africanos, indianos, asiáticos, leste europeu,
Porque no programa que eu dou aula para jovens do mundo inteiro na França, eles vêm ao Brasil 2 meses, jovens de vários continentes. E olha, Yael, a coisa mais difícil que tem, botar no avião e mandar de volta. Querem ficar aqui, porque isso aqui, realmente, temos problema? Ah, temos. Temos que encrencar? Ah, temos, mas o mundo é um mundo que é bem cheinho de problemas de confusões e de encrencas. Então, as oportunidades brasileiras são fascinantes. Então, eu senti falta disto. Eu senti falta desta colocação, da grande contribuição real. Não é um desejo, não é simplesmente um sonho. Nós temos uma contribuição real para atacarmos o drama humano no planeta Terra, da desigualdade, da fome, da pobreza, da miséria, com o conhecimento desenvolvido aqui através da ciência e da tecnologia aplicada a condições de geração de riqueza em solos do sistema tropical do mundo. E eu digo até brincando que nós superamos aqui no Brasil a parábola do semeador. A parábola do semeador, uma parábola, como as parábolas são ricas, né, de ensinamentos, o que diz a parábola do semeador? Não jogue semente em solos ruins, né? Não férteis. Exato. Você vai perder tempo. E o que o Brasil fez? O Brasil, antes de jogar as sementes nos solos não férteis, o Brasil construiu solos, aprendeu a criar solos. Então, nós transformamos os nossos solos não férteis em solos férteis e com uma competência de produzir 2 safras, de produzir 3 safras e com diversificação as atividades silvipastoris e LPFs da vida, ou seja, senti falta disso e do cooperativismo. Sim. Porque para você elevar a dignidade humana, onde existe pequenos, pobreza, dificuldades, é só através da cooperativa. A cooperativa é o modelo humano desenvolvido a partir de obstáculos, a partir de sofrimentos, que mostra a possibilidade da reunião das pessoas para objetivos e fins éticos e corretos, como essa união permite a criação da dignidade humana. Então, senti falta disso. Sim. A revolução criativa agrotropical brasileira como um benefício para o mundo inteiro, não apenas como sendo nós exportadores, né? E somos uma segurança planetária sim, mas visualizaria ali a oferta do país. Vamos fazer assistência técnica, programas de educação, existem coisas que nesse sentido já ocorrem, e eu diria que produtoras e produtores que nos acompanham aqui no nosso Planeta Campo, olha, preparem os seus sucessores. Serão chamados para produzir em vários países desse cinturão tropical do planeta Terra. Inclusive, eu recebi, há uns tempos atrás, um grupo da Austrália. A Austrália é um país desenvolvido. Sim. Mas o norte da Austrália, quando você olha no mapa, o norte está na faixa tropical do planeta. E este grupo de dirigentes australianos vieram aqui para receber indicações de brasileiros produtores que topassem a ideia de irem lá para o norte da Austrália aplicar o conhecimento da agricultura tropical Sim. regenerativa Sim. nessa faixa tropical australiana. Portanto, mulheres e homens aqui que estão conosco, produtoras e produtores, preparem seus sucessores porque eles vão ser convocados para desenvolver programas agrotropicais mundo afora. Eu acho que esse conhecimento brasileiro, ele é encantador. Com certeza. A gente pode compartilhar e multiplicar isso cada vez mais, né? Tejão, vou te pedir uma licença para a gente fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com José Luiz Tejão. Até já.
Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, conversando hoje com José Luiz Tejon. Tejon, no primeiro bloco a gente falou de diversos assuntos, né, sobre a reputação do Brasil, sobre a nossa revolução agrotropical, como a gente poderia compartilhar e multiplicar o conhecimento da nossa agricultura regenerativa com o mundo, né, principalmente com os países aqui que também fazem parte desse cinturão agrícola tropical. E você falou um pouquinho sobre cooperativismo, mas como é um assunto que eu sei que você é muito envolvido, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? O cooperativismo, ele pode ser considerado um dos principais programas sociais do Brasil, e como é que a gente pode fazer para que esse sistema ele seja a solução para a redução da pobreza e das desigualdades, sem a gente depender necessariamente de programas assistencialistas? Eu sou apaixonado pelo cooperativismo porque, como desde o início da nossa conversa você tocou no ponto superação, e as cooperativas nasceram como enfrentamento de grandes dramas e traumas humanos. E toda cooperativa que a gente observa, analisa, ela começou com alguns heróis, 20 pessoas, 30 pessoas, e se transformaram hoje em núcleos gigantescos, como por exemplo, a semana retrasada eu estava com o Neivor Canton, presidente da Aurora Coop, numa integração de cooperativas, são 14 cooperativas, ele me dizendo ali os números, reunidos ali 80 mil famílias agrícolas, 40 mil funcionários, programas de educação, programas de meio ambiente, competindo com as maiores companhias do planeta Terra. E quando reúne ali o movimento financeiro dessas 14 cooperativas, supera 60 bilhões de reais. Você colocaria este grupo de cooperativas dentro das 15 maiores empresas do Brasil. Então, e como começou? Começou com heróis lá, com 20, 30, ou seja... Então eu tenho uma paixão, sou também membro de uma cooperativa, e onde eu vejo que tem uma cooperativa que atua dentro dos princípios filosóficos, éticos, legais e de regras do cooperativismo, você tem ali riqueza. Onde você não tem uma cooperativa e você não teve ali um empreendedor que possa ter atuado no benefício da comunidade, gerando uma fundação, cuidando dos hospitais. Para dar um exemplo, a cidade de Pompeia, onde eu tive também a sorte de viver lá com a família Nishimura, uma cidade pequena, mas extremamente bem cuidada, com certeza com a participação ali forte de uma família nobre, como é o caso. Então, onde você não tem isso, você tem miséria, você tem pobreza. O cooperativismo é a única forma de você realmente elevar o ser humano à condição da dignidade, porque reúne o melhor de uma visão social com o melhor de uma visão de um capitalismo consciente. Não é você dar o peixe, é você ensinar efetivamente a pescar, mas não basta pescar. Tem que dar nutrição para o peixe, tem que desenvolver genética, tem que ter sistemas de frigorificação, tem que ter acesso ao mercado, não é só pescar, é mais complexo essa pescaria. Então, o cooperativismo no Brasil, no total das cooperativas urbanas e agrícolas, envolvem hoje cerca de 17 milhões de brasileiros. Quando você multiplica pelo entorno do movimento, nós vamos a 80 milhões de brasileiros. Um movimento financeiro das cooperativas, reunidas todas, de cerca de 700 bilhões de reais. E a OCB, eu admiro muito o Márcio Lopes, um líder do cooperativismo do Brasil, tem como meta, né, querido Márcio Lopes, até 2027, irmos para 1 trilhão de reais no movimento de todas as cooperativas do Brasil e irmos para 30 milhões de brasileiros diretamente envolvidos com o cooperativismo. Então, cooperativas é a única fórmula do ingresso com dignidade dos seres humanos, onde pequenos viram grandes. E aqui vai
uma outra constatação, não é só a cooperativa para pequenos, pobres, ascenderem à dignidade. É também para ricos permanecerem nela, porque grandes áreas, grandes propriedades precisarão muito da visão cooperativista, por exemplo, para o desenvolvimento de serviços digitais, serviços tecnológicos, em que você precisará reunir, por que não, cooperativa de trabalho, numa visão moderna, cooperativa de prestação de serviços, mesmo para aqueles que já são grandões. Então, o cooperativismo é pequenos que viram grandes e grandes que querem continuar grandes. E é justamente isso que a gente vem falando tanto na Agenda ESG, né? Que é justamente o desenvolvimento social aliado ao desenvolvimento também da prosperidade, da governança, com o meio ambiente, com a educação, enfim. É realmente um sistema muito, muito bom, né? Merece ser cada vez mais aplaudido. E a sucessão, né? Criar, fazer dessa juventude uma juventude que vai levar o mundo, né? Para os próximos 50 anos. É você jovem, hein? Não é mais um cara de 70, não. É você jovenzinho que vai levar. É isso aí. Tejão, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer conversar com você, aprender com você, né, sobre tantos assuntos que a gente falou aqui hoje. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, sucesso. Planeta Campo. Obrigada. Bom, então a gente vai ficando por aqui com o Planeta Campo Entrevista de hoje, mas eu te vejo todos os dias, né, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, ao vivo no Canal Rural. Até lá, tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira.